Uma outra característica das seitas é que elas ensinam salvação pelas obras, ou seja, que a pessoa é suficientemente capaz de realizar obras que mereçam o seu perdão e a sua salvação. Pode examinar. Testemunho de Jeová, mormonismo, algumas linhas neopentecostais, o islamismo, o budismo. Várias vezes nos evangelhos nós encontramos os demônios fazendo essa declaração: tu és o Filho de Deus. Que é a mesma declaração que as pessoas fazem na igreja quando querem ser conhecidos como cristãos, batizados e aceitos como membros. Eu sei que há um só Deus e que Jesus Cristo é o Salvador. Os demônios fizeram a mesma declaração nos evangelhos, só que com uma vantagem: eles tremem. Ou seja, eles sabem o que é que significa que só há um Deus e que Jesus Cristo é o seu Filho. Significa que esse Deus um dia vai trazer a julgamento toda a obra. Significa que esse Deus um dia vai trazer a julgamento toda a obra. Toda a obra. E que nós somos justificados por obras e não somente pela fé. E que nós somos justificados por obras e não somente pela fé. Todas essas religiões e chamadas denominações cristãs, elas ensinam que de alguma maneira o homem coopera para a sua salvação. No caso da Igreja Católica, a gente chama a Igreja Católica de sinergista, porque ela diz que o homem coopera juntamente com Deus. Significa que esse Deus um dia vai trazer a julgamento toda a obra. Toda a obra. E que nós somos justificados por obras e não somente pela fé. Maravilha, nós estamos falando aqui sobre as características de uma seita, não é? O Augusto, pode continuar. O irmão está falando sobre uma característica da seita também, que é a salvação pelas obras, ou a sinergia, fé mais obras, né? Exatamente. A pessoa, além de crer em Jesus, ela tem que fazer alguma coisa para merecer. Significa que esse Deus um dia vai trazer a julgamento toda a obra. Toda a obra. E que nós somos justificados por obras e não somente pela fé. Meu irmão, um dia Deus virá a nós e dirá: onde estás? O que está fazendo? O que tens feito? O julgamento chegou. A prestação de contas chegou. Cada um dará conta de si mesmo. 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos os filhos de Adão serão julgados pelos seus pecados. Todos os filhos de Adão serão julgados pelos seus pecados. Outra característica da seita é a sua exclusividade. Ela diz que somente ela está certa. Eu já fui, querido. Quando eu me converti, eu fui 3 anos arminiano. E depois conheci as doutrinas da graça e me tornei calvinista. Obrigado. E depois conheci as doutrinas da graça e me tornei calvinista. Depois conheci as doutrinas da graça e me tornei calvinista. Outra característica da seita é a sua exclusividade. Ela diz que somente ela está certa. E depois conheci as doutrinas da graça e me tornei calvinista. Obrigado pelo convite, eu lhe retribuo. Você já pensou em se tornar calvinista? Já pensou em se tornar calvinista? Já pensou em se tornar calvinista? Então, tio Nicodemos, eu nunca pensei em ser calvinista, mas ainda que eu já tivesse pensado em ser, não seria possível. Afinal, é Deus que escolhe e determina. Não interessa a opinião da pessoa, se ela vai aceitar ou não. Deus determinou, não tem escolha, ponto final. Então, se Deus determinou e eu não tenho escolha de ser arminiano, então eu estou cumprindo a vontade de Deus. O senhor não acha?